Bons dias, queridos alunos. Dando continuidade, ao nosso material, vamos para o nosso quinto vídeo. Bom, com relação ao conceito de átomos e elementos químicos, para estudar a radiação é necessário conhecer a matéria, que é composta por átomos, isso a gente já comentou, tendo a necessidade de se entender que os elementos químicos são diferentes em cada matéria. Eles constituem a matéria, porém, esses elementos eles são diferentes. Por exemplo, no nosso corpo nós temos muita água, nós temos potássio, cálcio, nós temos carbono. Então, cada átomo desse que eu estou me referindo se refere a um elemento químico. E esses elementos eles vão estar dispostos em moléculas químicas que em conjunto vão dar origem a substâncias. Tá? Para que esses átomos eles interajam entre si, é preciso que eles tenham uma classificação ou uma carga, para que ocorra a troca lá de elétrons. Isso vai nos levar a conceitos químicos de ligações iônicas covalentes, cátions, ânions, íons de uma forma geral. Então, a gente precisa relembrar de um conceito de princípio da atração. Princípio da atração e repulsão age a interação dos átomos e da matéria, da formação da matéria. A gente precisa relembrar que não é aquela continha de matemática, tá? Que mais com mais é mais, menos com menos é menos. Não é aquilo. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça esse conceito, certo? Então, o conceito de princípio, lei da atração e repulsão, é o que faz com que as interações químicas ocorram. Por exemplo, é o que acontece com o ímã, tá? O ímã, que alguns conhecem por azougue, na época da minha infância, eu chamava de azougue. Ei, me dá esse azougue? Mas é uma espécie de ímã. Então, o ímã ele possui dois polos, um positivo e um negativo. Mas se a gente pegar os ímãs nos mesmos polos, virados frente a frente, então quando a gente tentar juntar o negativo com o negativo do ímã, ele vai oferecer uma resistência, ele não vai juntar. Se a gente inverte isso, coloca o positivo com o negativo, quando a gente aproximar, ele vai juntar, certo? Então, é preciso que a gente tenha um entendimento disso, e que quando eu tentar, colocar dois polos do mesmo sinal juntos, eles vão oferecer resistência e não vão conseguir se conectar. Então, negativo com negativo não vai ter aproximação. Positivo com positivo não vai ter aproximação. A única forma de aproximar essas duas extremidades vão ser se a gente colocar um positivo e um negativo. Aí sim, eles vão ter aproximação, vão ter a atração. E quando tem os sinais iguais, a gente tem o princípio da repulsão. Quando tem os sinais opostos, o princípio da atração. Tá? Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas eu gosto de colocar algumas casquinhas de banana nas atividades e avaliações, então fiquem atentos à nomenclatura, tá certo? Vamos adiantando. Então, o que eu estava explicando aqui numa imagem, Então, nós temos um campo positivo e um campo negativo e um campo positivo, certo? As interações que podem ocorrer nesse campo podem ser da seguinte forma, Negativo com positivo, nós vamos ter atração. Positivo com positivo, nós vamos ter repulsão. Negativo com negativo, repulsão. E se eu tenho um campo sem cargas elétricas, sejam positivas ou negativas, eu não vou ter interação alguma, certo? Como é formada a matéria? A gente já falou sobre átomos, sobre moléculas, assim por cima,
Mas por que que a gente trata de átomo? Para poder a gente começar a construir a matéria, que é onde a radiação vai chegar primeiro, né? Ela vai de encontro a um corpo material, certo? No entanto, ela só vai agir no detalhe. É por isso que a gente começa falando de átomo, porque a radiação ela vai trabalhar no detalhe, no átomo, no DNA, né? Na menor unidade que forma aquela matéria. Então, como é formada a matéria? A união de alguns átomos fazem com que se tornem moléculas, que é a união de dois ou mais elementos químicos, e essa união leva à formação de uma substância, como se fosse mais ou menos isso aqui. Eu tenho o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, né? Então, juntando os átomos de hidrogênio e oxigênio, eu vou ter uma molécula, por exemplo, a H2O, que é a molécula da água, tá? Aí, juntando, né, algumas moléculas, eu vou dar origem à substância, que seria a água que a gente conhece, né? E essa substância, que é a água que a gente conhece, a gente pode transformar ela, a gente pode pegar, né? A água é um tipo de matéria, né? E se a gente transformar ela num cubo de gelo, por exemplo, a gente vai poder apalpar de forma mais densa essa constituição molecular, que seria a água. Então, aqui tem uma escala, né, para a gente ter uma noção do que seria um núcleo, o tamanho de um núcleo, o tamanho de um átomo, em comparação a corpos muito maiores, né? Nós temos aqui a nossa galáxia, ela tem um tamanho, né, em metros, 10 elevado à potência de 20, ou seja, tem 20 zeros depois desse 10, ou seja, é um número que eu não consigo nem ler, né? Aí eu venho aqui numa representação, né, de um campo de futebol, 10 elevado à segunda potência, um homem, em torno de 10 a 0 e 10 a 1. 10 a 0 a gente sempre vai levar em consideração que toda a potência elevada ao expoente zero, ela vai dar 1. Então, é como se a gente considerasse que o homem está aqui entre 1 e... entre 1 metro, né? Um pouco acima de 1 metro. 1 e 2 metros, vamos considerar. Se a gente considerar aqui uma régua e observar a distância de 1 centímetro, se vocês estiverem aí puderem observar, então 1 centímetro é equivalente a 10 elevado à potência de 2 negativa. Para a gente comparar o tamanho de um átomo, a gente vem aqui, ó, 10 elevado à 10ª potência negativa, certo? E aí, o tamanho de um núcleon, ou vamos para um núcleo atômico, né? O núcleo atômico tem um valor, um tamanho equivalente entre 10 a menos 14 e 10 a menos 16. Então, são 16, em torno de 14 a 15 zeros na frente desse 10. Então, é um número muito pequenininho. Só para a gente ter noção de tamanho de como seria um átomo, né? Um átomo aqui, o núcleo de um átomo e o nosso tamanho. Então, é uma coisa muito, muito pequena. Se a gente tem 10 elevado a 0, que seria mais ou menos a altura de um homem, vamos considerar 10 elevado a menos 14. Né? Então, é muito pequeno. O exemplo que eu tinha sugerido para vocês é que nós temos aqui átomos, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando não tem um umzinho aqui, quando não existe nenhum número aqui, a gente subentende quimicamente que aqui tem um número 1, representando nesta molécula que há apenas um átomo deste elemento aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o conjunto dessas moléculas, né, o átomo, o H2O em conjunto, a gente vai ter a origem da molécula, tá? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, os cinzas, e um átomo de oxigênio. É o que vai dar origem à molécula que nós conhecemos como molécula de água. E a partir daí, dessa molécula, nós vamos ter a substância que nós conhecemos, né?
e que existe, que é presente em todos os organismos vivos, é uma substância essencial para a manutenção da vida, tanto no nosso organismo como de qualquer organismo, tá? Nem que seja em menor quantidade, a água é essencial para a manutenção da vida, certo? Acredito que desde do ginásio, né, que a gente aprende que o corpo é formado por, em média, 70% de água. Então, existem muitas moléculas de água formando o nosso corpo. E a radiação vai interagir com essas moléculas de água também? Com certeza. A gente vai descobrir que sim, certo? A radiação não perdoa ninguém, não perdoa nada, certo? E o pior, não pode ser visto, né? Então, a gente vai descobrir aí coisas super interessantes com relação à radiação e interação com a matéria. Então, vamos lá. A estrutura da matéria. A matéria é composta, né, por moléculas, né, substâncias, enfim, que vão dar origem ao material final. Então, todos os materiais existentes no universo são constituídos de átomos ou suas combinações, né? As substâncias simples são constituídas de átomos e as combinações destes formam as moléculas das substâncias compostas, né? Então, substâncias simples, a gente vai em conjunto, né? Vai dar origem às moléculas de substâncias compostas. A maneira como os átomos se combinam depende da natureza e das propriedades que as suas estruturas propiciam. Então, assim, um átomo que vai ser responsável pela constituição do nosso tecido, né? Do nosso tecido, a pele, que a gente conhece como o maior órgão, né, existente no corpo, né? A pele. Então, os átomos específicos que vão dar origem à nossa pele, eles não vão ser os mesmos que vão dar origem ao nosso cabelo, por exemplo. Né? Eles não vão ser os mesmos que vão dar origem. Eles podem ter constituintes semelhantes, mas em sua estrutura atômica, né? Até na própria formação da molécula mesmo, eles podem ter diferenças. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem estruturas moleculares que são conhecidas como lineares, angulares. Isso é uma coisa de química bem pesada, que eu tenho certeza que vocês lembram desde o ensino médio. Mas a gente não vai entrar por esse caminho, tá certo? A estrutura da matéria no corpo humano. Veja uns exemplos de moléculas encontradas dentro da célula humana. Na molécula de água, nós temos H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Na molécula de RNA, que a gente conhece como ribose, nós temos 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 5 átomos de oxigênio. Na molécula de DNA, desoxirribose, nós temos 5 carbonos, 10 hidrogênios, 4 oxigênios. Na molécula de glicose, nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Na verdade, é uma constituição com os mesmos átomos, né? Os mesmos átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio. No entanto, o que vai se diferenciar nessas, né, em comparativo aqui, vai ser a fórmula molecular. Né? Eu tenho tantos hidrogênios e tantos oxigênios e tantos carbonos para uma determinada constituição. Além dessa diferença, ainda tem o arranjo molecular dessa fórmula. Foi o que eu falei para vocês, aquela coisa doida lá de linear, angular, aquela coisa toda que a gente não vai precisar saber, pelo menos não vai precisar saber agora. Não sei que vocês queiram se aprofundar no conteúdo por conta própria, mas não está na nossa ementa. Então, em 430 antes de Cristo, né? Dá até para fazer uma brincadeira aqui, que ainda não dá para ser brincadeira porque a coisa é séria, mas antes do corona, não é antes do corona, é antes de Cristo mesmo, Leucipo formula a primeira teoria científica sobre a composição da matéria, né? Então, em 430, a galera lá já viajava nessa constituição de matéria. O que é que forma a matéria? Em 400 a.C., Demócrito confirma esta teoria
de que a matéria é constituída por partículas indivisíveis. Então, era como se naquela época, né, em 400 antes de Cristo, eles pegassem tipo um paralelepípedo e quebrasse. E a partir do momento que eles não conseguissem mais quebrar, que seria uma espécie de areia, né, como tem aqui a imagem, eles consideravam aquilo como se fosse o átomo, a menor unidade que formava aquela matéria. Não sabiam ele que analisando esse composto aqui, essa areinha quimicamente, a gente ia descobrir que existiam vários elementos ali envolvidos, vários átomos de elementos ali envolvidos. Mas esse foi o pensamento inicial de construção de matéria que se teve na ciência, né? Então vamos lá. Uma atividadezinha para a gente esquentar aí a pontinha dos dedos é o primeiro ou o modelo atômico mais aceito hoje, né? Hoje em dia, eu diria que o modelo, vamos considerar que seja o modelo considerado o mais didático, tão didático quanto essa letra maravilhosa que eu escrevo aqui para vocês. O modelo mais aceito didaticamente falando, né? A gente falou sobre os diversos modelos que tiveram, né? Inclusive o de Nagaoka, que não é mencionado na maioria das bibliografias, né? Era um modelo que sugeria o sistema solar, a gente já viu isso no começo, e que deu a ideia, né, de que poderia ser dessa forma, no entanto, caiu por terra quando os seguintes postulados vieram. Nós tivemos os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, e por último nós temos o modelo de Schrödinger. Schrödinger, eu até compartilhei no meu status lá do meu history do Instagram uma chargezinha bem legal lá sobre o experimento de Schrödinger, que é o modelo científico, né, considerado o mais correto e o mais atual. Apesar da gente não ter visto isso no ensino médio, eu acredito que ninguém viu, porque é um modelo tão complexo de entendimento que eles não fazem isso com a gente, né? Graças a Deus, porque a gente não ia entender. Mas é um modelo que, se eu não estou enganada, eu sou muito ruim de data, a partir de foi em 1926 que ele foi aceito, né, pela comunidade científica. E é o correto, tá? No entanto, existem modelos que são considerados melhores, didaticamente falando, né, para a gente entender como é a estrutura desse átomo, e não só como ele é fisicamente. Né? Porque visualmente, vendo o modelo de Schrödinger, de nuvem eletrônica, a gente vê um pontinho e uns sprays rodeando esse pontinho. Então, a gente não consegue ver a estrutura em si. Então, existe um modelo de Rutherford e um modelo de Bohr. Esse modelo de Rutherford, ele sugere que existe um núcleo onde está a maior massa, né? E uma região chamada de eletrosfera, onde esses elétrons estariam circundando. O modelo de Bohr, ele já sugere, ele tem um núcleo também, com a massa lá centrada, os prótons, os nêutrons, e a eletrosfera, só que aí ele sugere os níveis de energia, que são exatamente o que acontece, né, nos modelos, ou no modelo atualmente aceito na comunidade científica, que os elétrons eles ocupam camadas na eletrosfera, só que não de qualquer jeito, e sim por níveis de energia. Então, didaticamente falando, a gente pode considerar como uma fusão, né, o modelo Rutherford-Bohr como o mais aceito hoje em dia, didaticamente falando, né, para a gente entender essa estrutura dele. Tá? Então, a alternativa correta seria letra E. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha. Assinale as alternativas corretas. O núcleo é maior que o átomo. Sério?
Caramba, doideira, né? Vamos passando. O próton não possui carga elétrica. O próton é quem? A partícula positiva. Vamos passar. A carga elétrica do elétron tem sinal contrário à do próton. Opa! A carga elétrica do elétron tem sinal contrário à do próton. O próton é o quê? Positivo. E o elétron, negativo. Positivo é o contrário de negativo? É. Então, essa... Bora abrir aqui bonitinha. Vamos marcar. Então, a letra C é uma alternativa correta. A carga elétrica do elétron tem sinal contrário à do próton, tá? Um átomo no estado neutro tem o mesmo número de cargas positivas no núcleo e de negativas na eletrosfera. Um átomo no estado neutro, ou seja, no seu estado estável, no seu estado normal, ele possui o mesmo número de cargas na eletrosfera e no seu núcleo também. Opa, mais uma correta, né? Letra E. Um elétron repele eletricamente um próton. Se o elétron é negativo e o próton é positivo, pelo princípio da atração e repulsão, o que é que vai acontecer aqui com esses bonitinhos? Cara, eles vão correr enlouquecidamente para os braços do outro, porque obedece ao princípio da atração. Cargas diferentes se atraem, ou seja, está errado, né? O íon positivo resulta de um átomo que perde elétrons. Um átomo que perde elétrons, bom, isso aqui é bem químico, né, galera? Eu confesso para vocês que eu não devo ter tratado com especificidade esse tipo de questão, mas é bem intuitiva. Então, vamos lá. Um íon positivo, ou seja, ele é mais positivo, certo? Ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons. Letra linda. Se ele perde, né? Um íon positivo resulta de um átomo que perdeu elétrons. Se ele perdeu um elétron, estando constante, eu tenho aqui, vamos lá, 10 prótons no núcleo e tinha 10 elétrons na eletrosfera. Se ele perdeu elétron, né? Se ele perdeu um elétron, ele perdeu e ficou com 9 elétrons. Esse íon, ele vai permanecer positivo. Por quê? Porque ele continuou com mais prótons. Na verdade, ele era estável, né? 10 prótons e 10 elétrons. Se ele perde um elétron, ele se torna um íon. E se ele tivesse ganhado elétrons, ao invés de perder e se tornar 9, ele tivesse ganhado um elétron e se tornado um átomo com 11 elétrons. Então, ele seria um íon negativo. Por quê? Porque a quantidade de elétrons seria maior. Então, o íon positivo resulta de um átomo que perde elétrons. Verdade, se ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Quem vai ficar em maior quantidade vai ser a carga positiva. Então, deixa eu dar uma voltada aqui para apagar. Volta. Voltou. Então, a letra F também é uma alternativa correta. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem mandar no privado, como eu falei da última vez. E a gente vai avançando. Beijo para vocês. Tchau, tchau.